6 minutos direto de Brasília e com uma decisão das mais importantes também no Congresso Nacional. Quem chega agora é o Cláudio Humberto. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Exatamente, olha, ontem à noite o Senado Federal aprovou em 2 turnos, quando eles querem, aprovam mesmo assim muito rapidamente, em 2 turnos, aquela proposta de emenda constitucional que limita a autonomia, digamos assim, de ministros do Supremo Tribunal Federal de decidirem monocraticamente sobre assuntos que tenham a ver com decisões do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Essa é uma reação do Senado a um histórico recente preocupante dos ministros do Supremo Tribunal Federal de adotar individualmente decisões anulando leis federais que foram apresentadas, discutidas exaustivamente, tramitaram em comissões, inclusive no exame da sua constitucionalidade, aprovadas nos plenários da Câmara e do Senado, sancionadas pelo presidente da República. Aí vem lá um ministro e simplesmente anula a lei, né? Ou anula parcialmente a lei que está em vigor. No caso, a lei das estatais, por exemplo, estava em vigor há 6 anos, permitiu que as empresas estatais brasileiras se recuperassem, passassem a apresentar lucros expressivos, lucros inclusive que são reinvestidos nas próprias empresas, e passou por uma situação, só nesses primeiros meses de governo Lula, uma situação de prejuízo de quase 6 bilhões de reais. Só para avaliar ou dar números àquela decisão muito lamentada do ministro Ricardo Lewandowski para atender o interesse político do governo que estava chegando, que era exatamente o governo Lula. Para se ter uma ideia do alcance maléfico dessa decisão, isso abriu o caminho para que o governo Lula, o novo governo, nomeasse 580 pessoas, 580 políticos que estavam pela lei anulada, estavam proibidos de assumir esses cargos. Pois bem, são 580 cargos com salários de até 3 milhões de reais. Esse caso da lei das estatais foi emblemático, foi decisivo, inclusive, nessa atitude, nessa reação do Senado. Mas não foi o único caso, são dezenas de decisões que revoltaram e indignaram os senadores. O autor do projeto, o senador Oriovisto Guimarães, disse que, inclusive, que isso vai modernizar. A aprovação dessa emenda vai modernizar o sistema judicial brasileiro e também considera que estabelece ou restabelece a segurança jurídica. Porque imagina, tem lá uma lei em vigor, mas ninguém sabe se ela é para valer mesmo, até que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão, muitas vezes política, de mantê-la ou não. Bom, o fato é que agora, para modificar leis, alterar ou cancelar ou declarar inconstitucionalidade, coisas assim, terá que ser decisão colegiada de todo o plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro que essa emenda ainda segue para a Câmara para ser examinada, mas foi muito celebrada ontem no Senado Federal. Tem alguns dados curiosos de bastidor, como, por exemplo, o fato de que até o governo liberou os seus apoiadores para votar como quisessem, mas 2 partidos orientaram o voto pela rejeição da PEC, que foram exatamente o Partido dos Trabalhadores e o MDB. Não por acaso, esses partidos são aqueles que mais tiveram políticos enrolados em denúncias de corrupção. Muitos deles são gratos ao Supremo Tribunal Federal, porque, afinal de contas, não só estão soltos, como até foram eleitos senadores da República, outros deputados, etc. Tem gente satisfeita com o Supremo Tribunal Federal. Ou então estão ali na expectativa de serem julgados, muitos deles beneficiados pela generosa gaveta do Supremo Tribunal Federal. Os processos ficam ali dormitando até prescreverem. É assim que tem funcionado aqui com esses políticos. Então, não por acaso, esses 2 partidos orientaram a votação contra a PEC. E no final foram 2 turnos de votação com aprovação acachapante, 52 votos contra apenas 18, exatamente dessas figuras notórias aí do submundo da política. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz informações sobre